celular aí. Graças a Deus por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nesse primeiro dia da semana nos reunir na Tua casa para aprendermos de Ti. Senhor Jesus, a Tua presença é sentida, Senhor, nesse local de culto. E nós Te rendemos graça. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo Teu sangue precioso que verteu naquela cruz a nosso favor, que nos trouxe poderosamente do mundo em trevas que vivíamos para o mundo da luz. Graças Te damos, ó Pai, pelo Teu Filho amado e pelo Santo Espírito que nos foi presenteado, que hoje mora em nós e nos possibilita ver o que antes não víamos, sentir o que antes não sentíamos, acreditar no que antes não acreditávamos. Ó Senhor, que a nossa fé seja cada vez mais real, que a nossa fé seja cada vez mais demonstrada, Senhor, por meio de palavras e ações que testifiquem aquilo que está dentro de nós, pois foi o Senhor que nos ensinou que o termômetro é a nossa boca, o coração fala, do que está cheio o coração. Perdão, a boca fala do que está cheio o coração, mas muitas vezes, Senhor, podemos ainda louvá-lo com os lábios e o coração está distante. Que isso não aconteça, Senhor. Que sejamos contados na sua insondável graça como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que esta seja a nossa adoração nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos a prestar um culto racional, oferecendo, antes de mais nada, o nosso corpo vivo, santo e agradável a Ti. Reina, Senhor, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Não nos deixa, ó Pai, entregues a nós mesmos, porque não sabemos como cuidar de nós. Mas como o bom pastor que o Senhor é, apacenta-nos como ovelhas do Teu rebanho. E na manhã de hoje, Senhor, a Tua palavra nos guie, a Tua palavra nos ilumine, a Tua palavra nos santifique. Quero apresentar, Pai, a vida da irmã Osana, a nossa amada irmã que está sempre conosco, o Espírito, que nós possamos estar com ela também, nas dores e lutas que ela tem passado já há algum tempo. E o Senhor tem, de maneira poderosa, demonstrado que está com ela. E nós te rendemos graças, Senhor, também por isso. Abençoa, Senhor, a nossa pequena congregação e nos ajuda a ser um luzeiro neste mundo que jaz em trevas. Nos ajuda a cuidar, Senhor, daquilo que o Senhor nos concedeu. Uma igreja onde podemos Te conhecer e fazer o Teu santo evangelho conhecido. Dai-nos do verdadeiro amor para que possamos cuidar uns dos outros, Senhor. Dai-nos do verdadeiro amor, Senhor, para que não tenhamos a triste notícia naquele grande e último dia de que corremos em vão. Que estejamos sempre no primeiro e único amor. Se algum de nós, Senhor, abandonou o primeiro amor, que seja hoje o nosso retorno a Ele,
para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós estamos dando continuidade à exposição nesse Evangelho e já é o nosso terceiro encontro, onde nós estamos meditando nessa passagem que fala da diferença, da enorme diferença entre o amor cristão e aquilo que o mundo reconhece por essa mesma palavra, que é a palavra amor. O título da nossa ministração hoje, seguindo o entendimento daquilo que está sendo colocado aqui, é um evangelho verdadeiro para um mundo mentiroso. E essa é uma grande necessidade. Essa é uma palavra, essa é uma frase de alerta. Nós vivemos em um mundo de mentira. E mesmo os ímpios podem perceber isso, como a gente vive no mundo, como diríamos, de aparência, onde as pessoas se preocupam muito mais com o parecer do que com o ser. E como cristãos, o Senhor Jesus nos alertou a respeito desse perigo. A Bíblia chama isso de hipocrisia. É o fato de você externalizar algo que você não é por dentro. E o mundo que a gente vive nos estimula a essa prática. Nos estimula a prática de usarmos máscaras todos os dias. E eu não faço nenhum tipo de referência à máscara que se usa como proteção da propagação do vírus. Mas a máscara que eu falo é a máscara que esconde as emoções por detrás dela. Esse tipo de máscara o cristão não pode usar. O cristão deve ser uma pessoa sempre verdadeira e que ama a verdade. Nós, tentando entender a verdade dessa passagem tão fundamental para o cristianismo dos nossos dias, passeamos já por algumas outras passagens da Bíblia e nos detemos na sexta-feira em 1 de Coríntios 13, onde o intuito foi justamente mostrar o significado bíblico da palavra amor. É importante, como disse um pastor do passado chamado A.W. Pink, no cristianismo, na grande maioria das vezes, antes de começar a construir, a gente tem que destruir. Ninguém chega, deveríamos chegar, mas ninguém chega na igreja vazio para ser cheio do Espírito Santo. Normalmente nós chegamos na igreja cheio de conceitos que tínhamos no mundo e muitas vezes nem nos percebemos disso. E antes do Senhor nos encher dele mesmo, ele tem que nos esvaziar do mundo, desfazer conceitos que estavam sedimentados no nosso interior, para que os verdadeiros conceitos sejam de fato implementados em nós. E esse é um deles. É por isso que, se você pegar a passagem paralela, nós estamos aqui em Lucas. Lucas faz parte de um dos evangelhos sinóticos. O que é um evangelho sinóptico? É um evangelho que deve ser lido juntamente. Daí a ideia de sinóptico, que são Lucas, Marcos e Mateus. Você vai perceber que eles trazem o mesmo formato. E na grande maioria das vezes, a passagem que a gente encontra em um evangelho, a gente vai encontrar nos outros dois, com algumas exceções, mas a grande maioria é igual. E nessa passagem não é diferente. Nós vamos encontrar um paralelo no Evangelho de Mateus,
E lá no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus apresenta da seguinte forma: ouviste o que foi dito pelos antigos. Então perceba, irmãos, que o que o Senhor Jesus está fazendo aqui é uma das tarefas mais difíceis que o ser humano pode fazer. Graças a Deus, Jesus é Deus e Ele podia fazê-lo. Que é justamente mostrar o erro de uma religião cujo centro não é Cristo. E se você estudar a Bíblia, você vai perceber que quando Jesus diz, ouviste o que foi dito pelos antigos, Jesus não está fazendo nenhuma alusão ao Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento dissesse uma coisa e ele viesse e agora estivesse dizendo outra. Não. O que Jesus está querendo dizer é que os fariseus, aqueles que eram responsáveis pelo ensino, pela propagação do ensino da palavra de Deus, eles estavam dando uma interpretação equivocada às palavras que Deus havia dado pelos seus profetas no Antigo Testamento. Então, lá em Mateus, Jesus disse, ouviste o que foi dito, pelos antigos, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Tem lugar aqui na frente, viu? Deixa eu botar essa cadeira. O pastor veio mais para ir para trás, ó, puxa. Então, como eu estava dizendo, voltando agora para o nosso texto em questão, que é o versículo 27, mais uma vez, o título da nossa mensagem é um evangelho verdadeiro para um mundo mentiroso. E o que é que vai discernir a verdade da mentira? O amor. E nós já falamos sobre isso. Por isso, vamos dar continuidade à exposição do texto no versículo 27, do capítulo 6 de Lucas. Digo-vos, porém, como eu disse a vocês, Jesus apresenta o texto mostrando que ele iria falar algo que aquelas pessoas não tinham ouvido ainda. Elas já deveriam ter ouvido, mas elas não tinham ouvido. Elas já deveriam ter sido ensinadas dessa forma, mas elas não haviam sido ensinadas desta forma. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. E orai pelos que vos caluniam. Perceba, irmãos, que nessa primeira passagem nós vamos ver alguns verbos que estão no imperativo. Amar, fazer, bendizer e orar. E você pode perceber que eles estão em uma ordem lógica. Eles devem seguir necessariamente essa ordem. Você jamais irá fazer o bem se você não amar a pessoa que você está supostamente praticando alguma atitude benigna. Você nunca vai conseguir bendizer alguém se você não estiver amando essa pessoa, e você não terá autoridade de bendizer algo se você não estiver fazendo o bem por essa pessoa. E finalmente ele diz, você nunca vai ter autorização, por assim dizer, de orar por alguém se você não faz o bem a essa pessoa, se você não bendiz essa pessoa e se você não ama essa pessoa. Então, aqui o Senhor Jesus nos mostra de maneira muito simples como nós precisamos seguir uma ordem. Recentemente nós expomos aqui uma passagem que mostra a necessidade de entendermos que para Deus tudo deve ter ordem e decência. As crianças, se eu não me engano, estão estudando aqui na quinta-feira o livro de Gênesis, é certo isso? E se você
estudar o livro de Gênesis, ou seja, nas primeiras páginas da Bíblia, nós já percebemos que Deus é um Deus de ordem. Deus podia ter criado tudo de uma vez só. E se faça tudo, pronto, fez tudo. Mas ele fez a questão de fazer as coisas de maneira ordenada. Primeiro dia, ele fez uma coisa. No segundo dia, ele fez outra coisa. No terceiro dia, ele fez outra coisa. E você percebia que tudo tinha um propósito na criação de Deus. E assim é tudo aquilo que Deus faz. E assim é tudo aquilo que aqueles que se dizem de Deus devem fazer. Ou seja, o grande referencial para nós é Deus. É Deus que deve ser o modelo daquilo que nós devemos fazer. Então aqui ele nos apresenta isso. Mais uma vez, fazei o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem, irmãos, existem duas formas de se fazer o bem. Você pode fazer o bem politicamente correto, ou você pode fazer o bem biblicamente correto. Você vai ter que escolher. Ou você faz o bem jogando para a plateia, ou você faz o bem para agradar a Deus. Você vai ter que escolher. Jesus sabia muito bem a diferença de uma coisa e outra. Ele sabia que, em muitos momentos, fazer o bem diante de Deus, inevitavelmente, significava ser mal visto e mal quisto pelas pessoas da sociedade. Então, que você tenha isso em mente. Nós associamos fazer o bem, na grande maioria das vezes, quando falamos essa expressão, fazer o bem, sempre vai vir na sua mente a ideia de você agasalhar uma pessoa que está com frio, você dar comida a uma pessoa que está com fome, você visitar uma pessoa que está enferma. Todas essas coisas são fazer o bem quando elas procedem de uma motivação correta. E quando elas quando elas são precedidas da apresentação do Evangelho. Porque o Senhor Jesus deixa de maneira muito clara que o homem, que o ser humano, ele tem a capacidade de conquistar o mundo inteiro e ainda assim perder a sua alma. Então, do ponto de vista bíblico, fazer o bem passa necessariamente pela obrigação de falar a verdade. O maior bem que a gente pode fazer a alguém é apresentar a verdade para ela. Depois disso, nós podemos fazer muitas coisas, mas antes disso, não existe bem que foi feito. Infelizmente, a nossa sociedade tem influenciado a igreja a se tornar uma instituição de caridade, onde muitas vezes é mais importante fazer determinadas coisas que são aplaudidas pela sociedade do que lutar para defender o Evangelho. Lutar para defender a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Bem dizer, o verbo bem dizer, como o próprio verbo já mostra, significa dizer o bem ou falar o bem. E muitas pessoas interpretam essa passagem de uma maneira diabólica. Significa que a pessoa está fazendo tudo de errado e você vai lá e diz: não, mas você está certo, porque eu tenho que fazer o bem, eu tenho que falar o bem. Então a pessoa está assaltando, a pessoa está matando, a pessoa está mentindo, e você vai lá e diz: mas está tudo bem, está tudo no controle. Então isso seria bem dizer. Não, irmão, isso tem nada a ver com bem dizer. Isso é mentira. Quem faz isso é o diabo. Bem dizer, irmãos, fala de um posicionamento cristão cirúrgico.
Quando a palavra de Deus, que é o instrumento mais poderoso que o Senhor Jesus entregou à sua igreja, é usado para salvar vidas. Então você vai falar coisas que irão salvar vidas. Isso é falar o bem. É como aquilo que foi dito a Zaqueu, que fez com que Zaqueu deixasse de ser um publicano, ganancioso e ladrão, para ser um cristão que amava o próximo e que era extremamente generoso. Falar o bem é um procedimento que só pode vir de alguém que sabe o que é fazer o bem e que sabe mais ainda o que é o amor de verdade. Perceba como as palavras de Jesus, irmãos, elas têm que ser bem pensadas, bem raciocinadas, para que elas possam ser corretamente internalizadas. Não é por acaso que um dos homens que mais valorizava a palavra de Deus, o salmista Davi, ele disse: medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Quando Davi diz essa palavra, o verbo em hebraico que ele usou é um verbo que no português é parecido com o verbo ruminar. E se os irmãos já tiveram contato com algum animal que rumina, né, como boi, você vai perceber que ele bota a comida para dentro e para fora. Grande parte da digestão é feita ainda na boca. Então, o ato de ruminar significa, do ponto de vista bíblico, você refletir dezenas, talvez uma centena de vezes acerca de um único versículo, para que possamos extrair o verdadeiro princípio e entendermos o real significado daquela passagem. Porque nós temos um inimigo, o ardiloso, que ele vai usar para nos enganar a própria palavra. E se nós não formos obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra de Deus, nós seremos obreiros reprovados, que serão enganados pela própria palavra de Deus na boca dos falsos mestres. Daí a necessidade de sermos um grupo de cristãos preparados para a batalha da fé, cuja arma, a única arma de ataque que temos é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui ele diz, finalmente, orai. E olha que coisa, eu já falei algumas vezes, o irmão José já repetiu outras tantas. É uma frase de John Bunyan, que ele diz: eu posso fazer muitas coisas depois de orar, mas eu não posso fazer nada antes de orar. E qual a base disso? A base disso é a nossa total dependência de Deus. Então, se de fato eu sou um cristão regenerado, que dependo completamente do meu Senhor, eu preciso consultá-lo acerca de tudo que eu venha a fazer ou não fazer. Então eu preciso consultar a Deus. E como eu farei isso? Pela oração. Oração não é um monólogo. Infelizmente, para grande parte da cristandade, oração é um monólogo, onde apresentamos as nossas queixas, apresentamos as nossas petições e pronto. Não, oração na Bíblia é um diálogo, onde nós falamos com um Deus vivo, que nos responde e que nos guia por meio da oração. Tantos irmãos nossos do passado foram guiados por esse meio. Então aqui ele diz: ore pelos que vos caluniam. Percebe? Ore pelos que vos caluniam. E agora, nós, visto que entendemos primeiramente o significado dos verbos em questão, vamos agora nos ater à frase, à expressão como um todo. Então Jesus diz: amai os vossos inimigos.
ame os vossos inimigos. E eu gostaria, irmãos, como eu disse na sexta-feira, de mostrar para você que Jesus está falando algo que Ele mesmo faria de maneira visível diante dos olhos desses ouvintes. Tudo isso que está sendo ensinado aqui foi praticado pelo nosso Senhor, principalmente nos seus últimos instantes aqui na terra. E eu gostaria de mostrar isso para vocês, pois é esse referencial, irmãos, que ficou marcante na vida dos nossos irmãos cristãos do passado, que muitos deles morreram nas perseguições inúmeras que tiveram contra a fé cristã no decorrer da história. Perseguições essas que ainda existem no nosso mundo presente. Ainda nesse evangelho de Lucas, a gente poderia abrir em qualquer dos 4 evangelhos que tratam do momento da prisão, do julgamento e da crucificação de Jesus, mas vamos fazer isso no evangelho que nós estamos já há algum tempo manuseando, que é o próprio evangelho de Lucas. Vamos adiantar um pouco no evangelho de Lucas e vamos ver, vamos estudar, não de maneira pormenorizada, mas vamos trazer um pouco. Vamos usar esse momento como um pano de fundo para essa explicação daquilo que nós estamos ensinando hoje, que devemos amar os nossos inimigos, devemos fazer o bem aos que nos fazem mal, devemos bendizer ao que nos falam, ao que fala mal de nós, devemos orar por aqueles que nos caluniam. E foi isso que Jesus fez, principalmente nos seus últimos instantes de vida. Olha que coisa, a partir do versículo 22, a partir do capítulo 22, versículo 39, Lucas vai narrar Jesus, nos seus últimos momentos antes da prisão. Ele está no lugar chamado Getsêmani. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, versículo 39. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai, para que não entreis em tentação. Olha que coisa interessante. Você sabia que uma das maiores tentações que você e eu estamos sofrendo nesse exato momento é perder o primeiro amor? Você olha isso como uma tentação ou você nem dá atenção para isso? Não, mas pelo menos eu ainda estou indo para a igreja, mas pelo menos eu ainda estou fazendo determinadas coisas. Irmãos, mas se você está fazendo determinadas coisas religiosas sem amor, você está fazendo à custa de um grande prejuízo para a sua alma. Porque o amor é o elemento essencial de qualquer ação cristã. De maneira que qualquer atitude, qualquer atividade cristã que não seja essencialmente provida de amor, não podemos chamar essa atividade, essa ação de cristã. Então Jesus, ele diz: vocês podem entrar na tentação. Pedro, você vai ser tentado de odiar o guarda que está vindo aqui me prender. Não foi o que aconteceu? Vocês, cristãos, vão ser tentados a odiar o mundo que odeia vocês. O mundo nos odeia, isso é um fato. Não é bem assim. É sim, a Bíblia fala isso de maneira explícita. Não, mas nós vivemos numa sociedade onde existem leis que defendem a liberdade de culto. Pô, irmão, é sério que você acredita nisso? Não, mas no Brasil nós vivemos em um estado laico. Você acredita mesmo nisso? Chegando ao lugar escolhido, disse Jesus: orai, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Olha quem nos deu o exemplo de orar de joelhos. Até então os judeus faziam, e fazem até hoje,
a prática da oração em pé. Se você for para um lugar onde os judeus costumam orar, lá em Jerusalém, chamado Muro das Lamentações, eles estão orando, mas eles não estão de joelhos, eles estão de pé. A prática de se orar deles era de orar de pé. Jesus é que traz esse modelo de orar de joelhos. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, estando em agonia, orava mais intensamente. Eu estou falando isso, irmãos, porque Jesus seria tão maltratado que ele teria todas as razões, do ponto de vista humano, para odiar as pessoas. Mas ele não faria isso. Muito pelo contrário. Então, eu e você, humanamente falando, podemos ter razões, mas, biblicamente falando, nunca teremos. Pois o amor cristão, ele é um amor de outro nível. Continuando. Jesus agora, ele vai ser preso. Versículo 47. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão. Olha, chegou uma multidão. Necessitava essa multidão para prender Jesus? Claro que não. O próprio Jesus nunca teve nenhum tipo de atitude de violência e nem estimulou. Mas aqui mostra o medo que o mundo tem daqueles que são diferentes dele. Porque o mundo tem tanto medo do cristianismo. Porque o cristianismo bíblico nos impulsiona a viver de uma forma diferente da do mundo. E isso faz com que o mundo tenha receio. Uma época em que nós estávamos na boca do rio ainda, e que a Casa de Apoio Cristão recebia muitas pessoas diariamente, alguém chegou e disse, né, para outra pessoa: qual é a desse pastor? Como assim? Por que ele está recebendo? Qual é o político que ajuda financeiramente? Qual é a intenção? Ele tem intenção de se lançar como candidato, alguma coisa assim? Por que se faz isso? Por que essa obra é feita aqui, na boca do rio, dessa forma? Qual o interesse dele nesse tipo de atitude? Porque é assim que o mundo vê. Chega a se cogitar, inclusive, a escolha íntima do pastor. Será que esse pastor não joga do outro lado? Porque ele trata as pessoas assim, sem interesse. Que é isso? Porque o mundo se assusta com esse tipo de atitude. Mas assim, recebendo pessoas que não vão lhe dar nada em troca, ajudando essas pessoas, evangelizando essas pessoas com amor e respeito, sem querer nada em troca, o mundo se assusta com isso. Quando você vê a quantidade de centros de recuperações que usam para disciplinar os alunos um pedaço de pau, o mundo entende. É verdade, tem gente que só aprende na porrada. Mas quando uma pessoa faz algo de errado, você diz: ó, meu amigo, eu vou orar por você. O mundo não entende isso. O mundo se assusta. O mundo pensa assim: rapaz, esse camarada vai armar alguma para mim. Porque agora ele deveria me bater também. Agora ele deveria fazer alguma coisa de ruim para mim, porque eu fiz algo de muito ruim contra ele. E ele está dizendo que vai orar por mim. Rapaz, o mundo se assusta, irmão, com esse tipo de atitude. É o que está acontecendo aqui. As pessoas se assustavam com Jesus, com o modo de andar, com o modo de agir de Jesus, com o modo de Jesus pregar. As pessoas se assustavam, porque elas não estavam acostumadas com isso. Nós estamos acostumados com uma ideia, já nascemos com ela plantada no nosso interior, que é olho por olho, dente por dente.
crianças no jardim da infância já sabem isso. Não precisa ensinar. Já nasce com essa índole para o mal. Mas amar os que nos odeiam precisa ser ensinado milhares de vezes para que possa ser compreendido e só pode ser praticado por um coração regenerado. Então Jesus está aqui, falava ele ainda, versículo 47 de Lucas 22, e um dos 12, chamado Judas, um dos 12 o quê? Apóstolos, um dos amigos mais próximos de Jesus, esse que o traiu. E Jesus tinha tudo para dizer para Judas: Judas, você é um mau caráter que não vale a comida que come. Judas, você vai morrer, Judas. Todas essas coisas iam acontecer. Mas Jesus não usou a sua boca para isso. Não nesse momento. Judas vinha à frente deles. Olha que coisa assustadora. Você sabe quem é o soldado de elite do exército do inimigo? O falso crente. Não se engane. O principal soldado, a força de elite do exército de Satanás, não são os imorais, são os falsos crentes. É verdade. São aqueles que se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são loucos. Eles são perigosíssimos, porque eles não só se aproximam do rebanho, eles entram no rebanho, e dentro do rebanho causam grande destruição. Verdade. Um dos 12 que vinha à frente deles. Olha a posição de Judas à frente dos inimigos. Frente. Aproximou-se de Jesus para o beijar. Você que acha que cumprimentar uma pessoa odiando ela é uma atitude cristã, cuidado, viu? Tem pastores que dizem: não, o amor cristão é um amor assim de comportamento. Eu odeio a pessoa, mas eu vou lá e trato ela bem. Isso é amor cristão. Isso é amor que o diabo quer que você pense que é amor. Tem pastores renomados que ensinam isso. Dentre eles, um pastor muito famoso, reformado nos Estados Unidos, chamado John MacArthur, que tem uma Bíblia com seu próprio nome, que tem muitos ensinos que são corretos, mas nessa área ele erra feio. Ele diz: não, o amor cristão é isso, é um amor comportamento. Você não gosta da pessoa, mas você vai lá e se comporta de maneira correta. Isso é perigosíssimo. Porque, ó, é o que está dentro. Que Jesus leva em mais consideração. Como assim? Eu odeio você, mas porque eu estou lhe fazendo bem, então isso quer dizer que é amor? Não, eu preciso me limpar. Está sujo aqui dentro. Cuidado com determinados ensinos que são recebidos sem qualquer tipo de reflexão bíblica. Somente porque a pessoa tem algum tipo de doutorado na área teológica, isso não significa nada, absolutamente. Então aqui, Jesus agora, ele é alcançado por essa turba. Versículo 49, os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? É hora de brigar, Senhor. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Um deles, quem foi? Pedro. Quem foi? Pedro. Todo mundo sabe, né? Apontar o dedo, foi Pedro. Mas você nunca faria isso, né? Nós aqui nunca faríamos isso. Nós somos pessoas cheias de amor. A gente ainda receberia a multidão de soldados com uma coxinha do irmão Mateus, traz lá de Itapuã, um chocolatezinho quente. Ô soldado que quer prender Jesus, sente aí. E a gente é muito educado, né, irmão? Eu já vi
a atitude de algumas pessoas que estão distribuindo panfletos em vias públicas. Aí é assim: Deus te abençoe, Jesus te ama. Aí vem alguém que diz: não quero não. Será? Deus vai pegar. Oh Deus. Aí vem outro faz assim: papai vai pegar. Ó, meu Deus! Porque a pessoa rejeitou um panfleto, você já está odiando a pessoa. Imagine se essa pessoa lhe desse um tapa na cara. Acho que você caía para cima dela. Ó, me respeite, viu? Sou crente, mas não sou bobo. Ó, pastor, eu vou dizer uma coisa. Tem umas coisas que tem escrito aqui na Bíblia, mas se a gente for fazer assim, as pessoas vão montar na gente. Eu já disse, meu filho. Olha, para alguém montar em você é difícil. Mas se isso acontecer, Deus está no controle. O que você precisa entender, irmãos, é que eu e você somos apenas servos. Quando alguém faz um mal a um servo de Deus, no ofício de servir a Deus, ele está fazendo mal contra o próprio Deus. E é assim que a gente tem que ver, por isso que a gente tem que olhar com olhar de misericórdia. E não com olhar de machado da matança. Um deles feriu. Versículo 51. Mas Jesus acudiu. Jesus fez o quê? Acudiu. É bonito, né, esse verbo? Acode! Deixai! Basta! E tocando-lhe a orelha, o curou. A primeira cirurgia plástica da história da humanidade. Todos os cirurgiões plásticos até hoje tentam fazer uma cirurgia plástica parecida com essa, não conseguem. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saíste com espadas e porretes, como para deter o salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Você percebeu, irmãos, que Jesus aqui podia matar todo mundo com uma palavra, com um olhar. Vocês se lembram que um pouco antes dessa prisão, talvez um dia antes, Jesus amaldiçoa a figueira e a figueira morre. Jesus podia instantaneamente matar todo mundo aqui, mas ele faz isso? Não. Ele fala pacificamente com aquelas pessoas. Isso é falar o bem. Jesus não disse para eles: ó, o que vocês estão fazendo é certo. Ó, nota 10 para vocês. Não, o que vocês estão fazendo é errado. Falar o bem, irmãos, é falar a verdade. Cuidado. Quando você, com o intuito de se autopreservar, você deixa de falar a verdade para as pessoas e ainda diz que a sua atitude é uma atitude de amor. Não estou falando isso para a pessoa porque vai machucar. É claro que a verdade machuca. Se a gente está coberto de lepra espiritual, quando essa lepra é limpa, dói. Alguém já teve uma ferida exposta, um corte aberto que precisou de asepsia? Dói. Mas aquela asepsia está salvando a vida. Porque se aquele corte aberto não for limpo corretamente, aquilo dali pode gerar um foco de infecção e a pessoa pode perder o membro ou até a vida. Então Jesus, ele continua. Vocês se lembram que Pedro já tinha dito que morreria por Jesus, não foi? Olha o que vai acontecer aqui. Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram para a casa do sumo sacerdote. Como foi que levaram Jesus manietado, preso, como malfeitor? Se vocês já assistiram a Paixão de Cristo, de Mel Gibson, é daquele jeito mesmo. Pedro seguia de longe. Alguém vem
e vai prender o pastor que manteve a igreja aberta na pandemia. A gente veio prender aqui o pastor responsável. É ele. Pode levar. E vocês que estavam com ele? Não, a gente foi obrigado. A gente nem queria vir, a gente tinha dito para ele que era para fazer a distância. Ele que insistiu, que oprimia, que dizia que se não viesse não era crente. Ainda bem que vocês, policiais, vieram me salvar desse homem. Amém, irmão? Nossa, Deus está revelando o coração de alguns. oh, Senhor Jesus. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram. Pedro tomou lugar entre eles. Pedro tomou lugar com aqueles que ele deveria se afastar. Pedro deveria saber de cor o Salmo de número 1. Não se assente na roda dos escarnecedores. E a gente sabe que Pedro nega Jesus. Versículo 60. Estou adiantando, viu, irmãos? Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. O que é que o homem dizia? Que Pedro era crente. Pedro dizia: eu não. Já pensou lá no Afeganistão? Vem cá, peguei aqui seu celular, bote a senha. Aí a senha do celular é Jesus. Meu Deus. Como é, rapaz? Jesus. Aí o camarada abre, tem um monte de livro, crente, tem a Bíblia, os aplicativos da Bíblia, tem lá as páginas que você curte do Facebook, dentre elas tem a comunidade cristã Vida Eterna. Soldado. Bora, cadeia, você é cristão? Só não, esse celular nem é meu. Mas tem o seu nome no celular. É que eu tenho um irmão gêmeo que tem um nome igual ao meu. Nunca ouvi falar de Jesus. Quem é? É profeta? As pessoas tentam salvar sua vida até hoje, né? A gente viu isso no cenário da pandemia que ainda não passou. Versículo 61, então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro. Eu acho isso tão lindo. Pedro tomou uma postura de quê? De inimigo de Jesus. Pedro jurou que não conhecia Jesus e que não tinha nada com ele. Não conheço esse homem. Em outra passagem dos evangelhos sinóticos, diz que Pedro injuriou o nome do Senhor. Imagine, irmão. Já imaginou isso? Jesus tinha todas as razões para virar o rosto para Pedro. Mas ele olhou para Pedro. Não com um olhar de juízo, mas com um olhar de misericórdia. Não é bonito isso, irmão? Que lindo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás. Falar o bem significa falar a verdade. Fazer o bem significa fazer aquilo que lhe aproxima da verdade. Foi o que Jesus fez com Pedro. Pedro olhou para ele, Jesus olhou para Pedro no meio dos outros 12 e disse: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ô Senhor Jesus, aí o Senhor está tirando minha moral. Eu sou aqui, né? Estou galgando aqui seu líder do colégio apostólico. Eu sou aquele que está sempre na frente de tudo, Senhor Jesus. Fui eu que disse que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Fui eu que respondi que para onde nós iremos, só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Agora vem o Senhor e tira minha moral. Não é assim que a gente pensa? Se o pastor repreender em público, o pastor tirou minha moral. Você viu o que ele falou de mim? Na frente de todo mundo. Quer dizer que você está mais preocupado com isso do que com o erro que você cometeu? Então você não é crente. Um crente verdadeiro, ele está mais preocupado com o seu erro do que com o que os outros estão achando do seu erro. Quando Davi adulterou e matou, Davi não estava preocupado com o que a sociedade ia dizer dele.
Davi estava preocupado com a ofensa que ele tinha feito a Deus. Mas hoje a gente está muito mais preocupado com o que, sabe, as pessoas pensam da gente. É verdade. E aí, se a gente for repreendido publicamente, a gente se sente ofendido. Quando na verdade aquela pessoa que teve a coragem de falar a verdade na nossa cara, aquela pessoa está fazendo um bem que poucas teriam coragem de fazer. E eu só faço isso, irmãos, por causa do Espírito Santo. Porque da minha própria vontade eu ficaria calado na minha. Embora não pareça, muitas pessoas dizem que não pareça, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Minha vida pessoal eu sou muito tímido. Não gosto de ficar falando, principalmente dos erros alheios, mas é imperativo a minha vocação. Senão eu serei contado como covarde. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos a Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. A palavra que doeu. A palavra que, no primeiro momento, Pedro se sentiu ofendido. Sim ou não, irmãos? Vamos abrir nessa passagem, versículo 31, desse mesmo capítulo 22, você nem precisa voltar muito. É o mesmo capítulo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres... Pedro, você não é crente ainda. Você já imaginou um pastor dizendo isso para alguém? Eu já disse isso, a pessoa nunca mais falou comigo. Depois saiu me difamando. Fortalece os teus irmãos. Agora? Não, quando você se converter, agora você não tem condição de fazer isso. Agora você é um mau exemplo. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ai? Pastor, o senhor não me conhece, pastor. Eu sou de verdade. Eu não estou indo para a igreja. Eu não sou uma pessoa generosa. Eu sou uma pessoa que só me preocupo comigo, com minha família. Assim, todo mundo percebe que eu ajo dessa forma, mas no interior eu sou um crente de verdade. É mesmo? Você está se enganando a esse nível? Porque se as suas ações externas já denunciam que você não é um crente de verdade, você imagina o que está dentro da pessoa. Mas se a gente falar esse tipo de verdade que Jesus falou aqui, as pessoas vão pensar que a gente está fazendo mal. Jesus está fazendo mal aqui? Não, Jesus está fazendo o bem. Jesus está falando mal aqui? Não, Jesus está falando o bem. Ele está bem dizendo. E o que Jesus está fazendo aqui também é o quê? Orando. Porque brevemente Pedro iria se colocar como um opositor de Cristo. Você está com Jesus? Eu não, nem conheço esse camarada. Mas Jesus orou por Pedro. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes, não é amanhã, não é daqui a um mês, não é quando o anticristo subir no poder. Irmãos, perceba, você e eu somos tentados a negar Cristo todos os dias, por meio de pensamentos e ações. E muitas vezes fazemos e sequer nos damos conta. E quando alguém vai lá e diz a verdade para a gente ainda diz assim: quem é você para me julgar? Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes, não é uma, não são 2, 3 vezes, negarás que me conheces. Olha que coisa assustadora, irmão. Vocês já sabem que a ideia é conhecer, significa relacionar-se também. Pedro, você vai negar o relacionamento que você tem comigo.
antes que o galo cante. É o que está acontecendo aqui. É isso que Pedro estava se lembrando. Olha como é importante você falar a verdade para alguém. A pessoa pode até te odiar no primeiro momento, mas quem sabe daqui a 2, 3 anos, o Espírito Santo vivifique a verdade que você falou para aquela pessoa e ela diga, às vezes você já pode ter até morrido e a pessoa se lembre, rapaz, aquilo que fulano falou era verdade. Agora eu vejo. Quem sabe daqui a alguns anos essa igreja esteja fechada, o pastor que vos fala nem esteja aqui, esteja morando em outro país, e você diga assim, rapaz, ele falou a verdade. Uma igreja bíblica faz falta. Ou como faz falta um pastor que fala muito. Aleluia! Porque hoje em dia as pessoas ficam contando no relógio o tempo que vai durar o culto. Cuidado, irmãos, quando a gente não valoriza determinadas coisas, Deus tira. Deus tirou o templo de Jerusalém do povo judeu 2 vezes. Vocês não estão valorizando o templo? Então eu destruo ele. Mas Senhor, a gente construiu esse templo para a tua glória, para a minha glória. Vocês estão vindo aqui todos os dias mirar. Porque eu sei o que está no coração de vocês quando vocês vêm para esse local de culto. Então eu vou destruir ele. E ele fez isso 2 vezes. A igreja bíblica, se você não valorizar, se cumpre em você uma verdade. José até falou recentemente aqui. Ah, você não tem prazer na verdade? Então eu vou lhe enviar o espírito do erro. Para que você seja enganado, 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 enganado. E no final, vá para o inferno. Onde é que está escrito isso? 2 Tessalonicenses 2. Então aqui, olha, Pedro se lembrou. E olha que coisa linda. Aqui é a raiz do verdadeiro arrependimento. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pessoas passam meses longe da comunhão com os irmãos e depois voltam para a igreja com a cara mais lavada, como se nada tivesse acontecido. Pessoas são capazes de fazerem coisas assim assustadoras e depois se achegarem a Deus em oração, como se Deus não soubesse nada do que ela fez. Assustador, né? Mas é assim mesmo. Olha aqui, irmãos, agora o que eu disse a vocês, que a gente iria ver, nós já estamos vendo com os nossos próprios olhos a prática dos ensinamentos de Jesus. Perceba, tudo aquilo que Jesus ensinava, ele vivia. A minha palavra, palavra de Deus na minha boca e na sua boca, só tem autoridade se a gente vive o que prega. Se a gente prega aquilo que pela palavra vivemos. Amém. Recitar versículos bíblicos, irmãos, o diabo fez isso. Ele fez isso literalmente. Os falsos mestres fazem isso o tempo todo. Contextualizar a verdade das Escrituras e vivê-las, só os cristãos de verdade. Os que detinham Jesus faziam o que dele? Os que prenderam Jesus faziam o que de Jesus? Zombavam dele. Se alguém zombar de você, o que é que você faz? Você vindo para o culto, um monte de gente dá gargalhada. Eles já fizeram isso comigo. Hoje em dia não fazem muito não. Não sei porquê. Eu acho que é porque eu corto meu cabelo baixinho assim, né? E tem gente que a maioria fica com medo. Mas assim, muitas pessoas zombaram de mim. Principalmente quando eu me converti, as pessoas que me conheciam antes. Eu tinha um estilo de vida. E a partir do momento da minha conversão, eu comecei a viver de outra forma. As pessoas ligavam e diziam, né, o meu apelido antigo. E aí, vamos fazer isso e aquilo. Eu disse, não, rapaz, hoje eu vou para a igreja. Aí era aquela risada. Você vai para a igreja? Pô, rapaz, é. Você
Você é evangélico agora? Quando souberam que eu estava pregando, várias pessoas diziam, você agora é pastor? E era aquela risada. Os que detinham zombavam dele e davam-lhe pancadas, plural, não foi uma pancada. Quando te bater na face direita, não reaja. Mas se eu não reagir, eu corro o risco de tomar outras. E aí? Deus está no controle. Você lembra do que Jó disse? Deus faz coisas que nos são agradáveis e Deus faz coisas que muitas vezes, no primeiro momento, são dolorosas. É o que Jó tenta dizer. Quando a esposa dele o incentiva a negar o Senhor e morrer. Vendando-lhe os olhos. Olha o grau de perversidade. Olha o grau. Vendando-lhe os olhos, diziam, profetiza-nos. Quem é que te bateu? Você imagina que Jesus amava essas pessoas? Você sabe que Jesus orou por elas? É isso que ele está ensinando para a gente em Lucas 6, irmão. Glória a Deus. Fica parecendo quando a gente estuda Lucas 6 ou Mateus 5, 6, 7, que é uma utopia. Que é uma pregação, sabe, sonhadora de uma sociedade que não existe, nunca existirá, de um comportamento humano que nunca ocorreu e nunca ocorrerá. Não, os verdadeiros cristãos têm esse estilo de vida. É esse aqui. Mas a maioria dos crentes não vive assim, pastor. É porque a maioria não é crente. Embora tenha roupagem de tal. E muitas outras coisas diziam, ó, percebeu? Eles batiam e eles falavam mal. Não é o que a gente está ouvindo lá? Quando as pessoas te fizerem o mal, faça o bem. Quando as pessoas falarem coisas ruins contra você, bendiga. Muitas vezes, a melhor coisa que podemos falar é ficar em silêncio. O silêncio é uma das melhores respostas. Nós aprendemos isso com o próprio Jesus. Nós aprendemos isso na palavra. O tolo não deve ser repreendido na sua tolice. Muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. E Jesus não reagia. Por quê? Porque ele era movido pelo amor. Percebe, irmãos? Esse é o nosso modelo. Esse é o nosso referencial. Pelo menos deve ser. Deve ser-lo. Logo que amanheceu, reuniu-se uma assembleia dos anciãos do povo, tanto como os principais sacerdotes, como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos então. Jesus respondeu: se vos disser, não acreditareis. Olha o que significa responder bem. Olha o que significa falar o bem. É isso aqui, ó. Ah, mas Jesus foi mal educado. Não, Jesus não foi mal educado. Jesus foi preciso nas suas palavras, como sempre foi. Se vos disser, não acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Olha para aí. Se a gente falar a verdade para o mundo vai nos condenar. Você já pensou? Vamos imaginar que você está num ambiente de trabalho. Amém? E no seu trabalho, como em muitos outros,
trabalho, escola, tem se tornado cada vez mais estimulado, tem se estimulado nas pessoas uma atitude que se chama de permissividade religiosa, não sei se essa é a expressão, né? De tolerância religiosa. Então vamos imaginar que você seja chamado como cristão, e aí vai outra pessoa de outra religião, e chega lá gente de 5, 6, 7 religiões diferentes, tem até o ateu que não tem religião, ele está lá também. E aí de repente perguntam a você, vem cá, de acordo com a sua Bíblia, todos nós que não somos cristãos vamos para o inferno e vamos arder em tormento. Isso é verdade ou não? Bem, Deus é que sabe, né, mano? Como assim Deus é que sabe? Você não tem a Bíblia na mão, não? Mas se eu disser isso abertamente, o que é ateu é o meu chefe. Imagine eu dizer que meu chefe que ele vai para o inferno. Eu vou ser demitido. Eu não gosto de falar dessas coisas, porque Deus é que julga, varão. Eu não quero julgar ninguém. Sabe como é que a Bíblia chama essa sua atitude? Covardia. Por isso, irmãos, fazer o bem, falar o bem, inevitavelmente atrairá sobre nós o mal. Olha que coisa. Jesus está dizendo aqui, ó, eu sou o Messias que vocês tanto esperaram. Qual é a atitude desses homens? Se prostrar, adorar, glorificar. É isso que eles fazem. A gente chega para um grupo de pessoas e diz, eu vou lhe apresentar um evangelho que vai lhe tirar das trevas e vai te levar para a luz. E você vai ter uma alegria indizível no céu. E a pessoa vai dizer, vem cá, você está dizendo que eu estou vivendo em trevas? Me respeite, você não me conhece. E é por isso que muitas pessoas têm mudado a maneira de falar. Aí a gente prefere um evangelismo que não é evangelismo, mas que satisfaz a necessidade religiosa do homem, que é Jesus te ama. Porque Jesus te ama, não machuca ninguém, né? Jesus te ama, você que está vivendo uma falsa religião, você que está vivendo um falso cristianismo, você que nem relacionamento com Deus tem, nem conhece, nem quer conhecê-lo, Jesus te ama, viu? É mesmo. Mas na minha Bíblia não diz que é todo mundo assim que está debaixo do amor de Deus. Tem gente que está debaixo da ira, não tem? Tem ou não? Eu amei a Jacó e odiei a Esaú. E agora? A gente tem coragem de falar isso? A gente tem coragem de pegar uma pena, né? Na época de Paulo era uma pena que molhava-se na tinta e se escrevia ou em papiro ou em pedaços de pele de animal, e escrever: maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Tem gente que nem sabe que isso está na Bíblia. Está em 1 Coríntios 16, se eu não me engano. Paulo falou isso? Falou. Na carta que ele fala de amor. Maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Mas tem que falar o bem, tem que fazer o bem. Tem que orar, tem que amar. Irmãos, todas essas coisas têm que ser feitas, mas a verdade é o meio pela qual essas coisas são feitas. Essas coisas não podem ser feitas à custa da verdade. É como tem gente que acha que o mais importante da igreja é ter paz. A gente não ter conflitos aqui. Irmãos, seria muito bom que a gente não tivesse conflitos no nosso meio, mas isso não pode ser feito à custa da verdade. A verdade é a verdade. E se a verdade nos trouxer conflitos, é um preço baixo a pagar. Conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. Então aqui a gente percebe que Jesus, ele vive tudo o que prega, irmãos. Ele prega tudo o que vive. Vou caminhar um pouco mais. Agora perceba, Jesus está no Calvário. Já no capítulo 23, versículo 27. Seguiam numerosa multidão de povo. E também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para ela, disse: Filha de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ih, rapaz, tá lançando maldição sobre a gente. Não, ele está falando a verdade. Quando a gente diz para uma pessoa hoje, cuidado, aquilo que você planta, você vai colher, a pessoa diz: ih, o pastor está me amaldiçoando. Mas eu não tenho nem essa capacidade. Só quem pode te abençoar e te amaldiçoar é um, que é Deus. Agora eu e vocês, nós somos cobrados a avisarmos as pessoas que estão debaixo de maldição, para que elas tenham a oportunidade de se arrepender e serem salvas. O livro de Ezequiel é dito: se eu te mandar avisar o pecador para que ele abandone o pecado e você não fizer isso, o que vai acontecer? Se aquele pecador morrer, eu cobrarei o sangue das tuas mãos. Você já imaginou que a sua mão pode estar suja de sangue? De pecadores que você devia ter repreendido e não fez? Porque você não teve coragem. Porque você não queria estar mal com aquela pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado. Como eu disse no início da exposição, para que não sejamos guiados por conceitos que não são bíblicos. Palavras, elas têm significados, e nem sempre o significado que damos às respectivas palavras é o correto. E precisamos ter um cuidado muito grande para não errarmos nesse sentido, porque vamos dar conta. Então aqui, irmãos, versículo 28, porém Jesus voltou-se para ela, falou a verdade: olha, eu estou sofrendo isso, mas o sofrimento que virá para aqueles que me rejeitaram é muito maior. Porque dias virão em que se dirá: bem-aventurados as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão os montes: caí sobre nós, e os outeiros cobri-los. Porque se em lenho verde fazem isso, o que será do lenho seco? Você já tentou acender uma fogueira com um pedaço de lenha verde? Não consegue, ou se consegue com muita dificuldade, mas com lenho seco é fácil, fácil. Essa é a analogia. Jesus está dizendo: ó, comigo aconteceu isso, imagine com os seres humanos. E também eram levados outros dois, versículo 32, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Vocês já viram a crucificação? Ninguém amarra a mão não, viu? Prega com um prego enorme, desse tamanho mais ou menos, para atravessar os ossos, na altura do punho e nos pés. Foi isso que fizeram com Jesus. Irmãos, a gente não está aguentando uma unha encravada. Imagine ter um prego cravado no nosso pé. E ainda se manter calmo, em amor. Ah, pastor, foi porque eu perdi a cabeça.
Não, você não perdeu a cabeça não, ela ainda está pregada no seu pescoço. Não, pastor, eu estou falando sério. Fulano fez isso assim, e aí o sangue subiu. Não, o sangue não subiu não, ele está no mesmo lugar. As reações dizem mais do nosso cristianismo do que as próprias ações. Ações podem ser dissimuladas, reações dificilmente. Você quer ver se uma pessoa é crente, meu filho? Vá com ela no trânsito. Você está no trânsito, a pessoa é crente na igreja. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia! E a pessoa está lá no trânsito e aí de repente toma uma fechada. Oh, infeliz, miserável, não me viu aqui não, foi. Aí você olha assim, rapaz, era o mesmo que estava dizendo: Pai, como eu te amo. Tem um louvor cristão que diz assim: irmão, como é? Eu te amo, como é? Eu preciso de você. Não tem um louvor que fala assim? Como é o ministério do louvor? Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim. Precioso és para mim, querido. E a pessoa estava na igreja, né? Na época que não tinha pandemia, aí se levantavam as pessoas, se abraçavam nesse momento, não era? Precioso és para mim, querido irmão. E aí a pessoa lhe deu uma fechada e disse: ai, feliz! Quando baixou o vidro, era seu irmão da igreja, precioso. Precioso. Oh, Deus. És para mim. Pega ele, Jesus. Ô irmão, por que você botou o vidro fumê no seu carro? Nem sabia que era você. Pensa pura. São os crentes de hoje. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia ao Pai. Jesus dizia ao Pai. Quando Jesus dizia ao Pai, como é que a gente chama isso? Oração. É o diálogo entre você e Deus. O diálogo entre Jesus e Deus, o Pai, é oração. Esse é o nome que a gente dá. Pai, perdoa-lhes. Como a história, rapaz? Acabaram de furar o pé dele. Deram um monte de tapa na cara dele, botaram uma coroa de espinhos. Eu não quero fazer fofoca, longe de mim falar mal de Herodes. Mas ele lavou as mãos, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Só para ficar de bem com o povo judeu. Orando por essas pessoas. A gente ora pelos que nos maldizem. Olha Jesus aqui fazendo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Percebeu, irmão? Pastor, eu vou dizer uma coisa. A pessoa que me fez o mal, ela sabia muito bem que estava fazendo mal para mim. Ela sabia, irmãos. Mas ela não sabia que esse mal que ela estava fazendo a você era mais mal a ela mesma do que a você. É verdade. E ela deve perceber isso por meio da sua ação. Eu perdoo você. Você não sabe o que está fazendo. Você não está me tratando mal, você está fazendo isso e isso. Mas você não sabe o que suas ações vão te custar naquele grande dia. Eu oro para que o Senhor abra o seu olho. Essa é a atitude de um cristão, irmãos. Essa é a atitude de um pastor. Diante de pessoas da própria congregação que o difamam e fazem coisas assim que nem convém falar. Então a nossa atitude deve ser essa atitude de fé, de demonstrar por meio do nosso comportamento correto, à luz da palavra, que a atitude deles é uma atitude que vai gerar grande prejuízo no futuro. Quero mostrar para vocês aqui algo antes da gente concluir. A gente já vai concluir. Eu sei que vocês não queriam isso. Eu sei. Amém. Só um amém. Oh, Deus. Apocalipse, capítulo 20. Daqui a pouco o irmão José chega lá. Ele já está no capítulo 13, não é, não? Apocalipse 20. Você sabia que Apocalipse 20 aqui, você, está falando de você,
Todos nós estamos aqui agora. Nosso nome está aqui nesse capítulo 20. Pastor, eu já li, não está o meu, está assim. Leia de novo. Apocalipse 20, a partir do 11. Eu vi um grande trono branco. Você sabia que você vai ver isso? Você vai ver. E você vai se lembrar que nesse dia de setembro, pastor Nizam disse isso para você, que você veria o trono branco e você está vendo. E aquele que nele se assenta, quem é ele? O Rei da Glória. Aquele que morreu e ressuscitou. Você vai ver a ele. É por isso que a cruz aqui ela está vazia, porque o trono está ocupado. Por isso não tente roubar o lugar do trono. Fugiram a terra e o céu. Você já pensou o poder de uma pessoa que a terra e o céu fogem dele? A ideia do texto é revelar a onipotência do Deus soberano. Não se achou lugar para eles. Acabou. Não tem mais onde se esconder. Onde é que a gente se esconderia? Na terra ou no céu? O céu aqui até as galáxias. Eu acho que eu vou fugir para Marte quando esse dia chegar. O juiz vai chegar em Marte também. Eu acho que eu vou fugir para Júpiter, para Saturno. Eu acho que eu vou fugir para uma outra galáxia. O juízo chega lá também. Não se achou lugar para eles. E vi também os mortos. Ó, todos nós. Que a essa altura provavelmente já estaremos mortos. Se o Senhor Jesus não voltar antes. Grandes e pequenos. Está falando de estatura não, viu, irmãos? Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E você sabia que tem um livro que tem o seu nome? É o seu. E aqui, tá vendo que eu estou batendo e não vai quebrar. Porque o irmão já observou. Você sabia que tem um livro com o seu nome? José Bastos Júnior. É diferente de José Bastos pai. Cada um tem o seu livro. Eu sou Nizam Gomes Cunha Neto. O meu filho é Nizam Gomes Cunha Bisneto. Cada um tem o seu livro. Ah, mas o nome é igual. Só muda o neto e o bisneto. Não, são pessoas diferentes. O irmão Adams, que está ali, parecendo... Antigamente as sinagogas tinham esses lugares onde ficavam as pessoas que não eram judeus, mas que também tinham simpatia pelo Deus de Israel. Aí eles ficavam nesses lugares assim, para ouvir o culto. Porque não podiam entrar na sinagoga, mas ele pode, viu? Porque aqui na sinagoga. O irmão Adams, por que eu estou falando dele? Porque ele tem filhos que são gêmeos, Adrian e Adler. E são gêmeos idênticos. Cada um tem o seu livro. Mas eles são igualzinhos. Eles nasceram igualzinhos. Mas cada um tem o seu livro. Marido e mulher são uma só carne, mas cada um tem o seu livro. Você sabia disso? Pastor, o que isso tem a ver com amor? Tudo. O amor verdadeiro traz recompensas. O amor falso traz condenação. E aqui você tem que ver. Porque Jesus vai falar sobre isso. Eu vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Então se abriram livros. No nosso contexto atual então se abriria o seu arquivo. O arquivo de computador, né? Baixa lá. Doutor Paulo. Aí abre o arquivo. Aí tem a ficha toda. Mora no Alto das Pombas, Rua Benício Ramos, número tal. Trabalha em tal lugar. Sei quantos filhos.
Não é isso que vai estar importando nesse livro. É regenerado? As ações que comprovavam essa regeneração estão todas lá. Não é regenerado? As ações que comprovam a sua não regeneração estão todas lá. É verdade. É isso o livro. Cada um tem o seu. Regenerado. Não regenerado. Carinho. Então se abriram livros. E ainda outro livro. O livro da vida. Você sabia que o livro da vida só aparece em 2 livros da Bíblia? Gênesis e Apocalipse. Gênesis aparece o livro da vida. 64 livros se passam até no 66º aparecer ele de novo. Princípio, meio e fim. A Bíblia é perfeita, irmãos. O livro da vida foi aberto. Eita, o nome está lá. Na minha época, irmãos, tinha algo chamado vestibular. Aí no vestibular era assim. Eu sou da época que não é esse negócio de computador moderno. Eu sou da época que lançou um negócio chamado PC 386DX. Era um computador desse tamanho. Que você se achava o moderno. E aí quando você fazia o vestibular, tinha uma lista que se colocava na parede da faculdade e você ia lá ver se o seu nome está lá. Aí você via um monte de gente chegando e aí via... Ah! Aí tinha gente... Aí procurava de novo. Esse você já sabe que não passou. Porque é o que fica procurando. Aí o que está... Rapaz, sai, você não passou não. Ele está crente que teve algum erro, que ele não viu o nome dele. Mas é ordem ali, é por ordem alfabética. Se seu nome não está ali, não está. Você não passou. Tinha uma cultura, quando eu passei no vestibular, em 1800... Foi no século passado, não no retrasado. Foi em 1996 que eu passei no vestibular. E tinha uma cultura que eu passei no vestibular em outro estado, eu morava lá. E raspava-se a cabeça, para dizer que você era calouro. Né? Raspava-se a cabeça. E no colégio, ia todo mundo comemorar lá e pegava uma máquina e raspava a cabeça. Quanto mais feio ficasse, a pessoa gostava. Mas tinha um monte de gente triste. Era a maioria. Esse vestibular mesmo que eu fiz, a concorrência era 11, eu acho 12 para 1. Ou seja, de cada 12 pessoas, não passava. Anos se passaram e eu fiz um novo teste, chamado de exame da ordem. E de ordem não tem nada. De cada 100 pessoas que fazem esse exame da ordem, apenas 9 passam. 91 são reprovados. Você já imaginou isso? Se as pessoas ficam tristes com esse tipo de resultado, você faz o vestibular hoje, ano que vem tem de novo, ou dependendo do próximo semestre tinha de novo. Imagine quando não tiver mais. Se seu nome não estiver aqui, ele não vai estar aqui nunca mais. Não tem prova final, não tem recuperação, não tem próximo ano. Não, eu sou repetente. Não tem repetente. Se não passar, é condenado. A gente está vivendo num contexto que o mundo sempre passa a cabeça, a mão na cabeça. Perdeu um ano que vem repete. Tira nota baixa, tem a prova final. Na minha época tinha prova final, acho que esse ano, acho que hoje em dia não tem mais. Tem recuperação. Não tem não, irmão.
Perceba que isso tudo que está acontecendo no mundo é justamente para estimular ao homem a atitude procrastinatória, ou uma atitude de engano, que você vai ter uma segunda chance. Não vai. Não vai. Acabou. A chance é agora. Hebreus 9:27 sentencia: cabe ao homem morrer uma única vez e segue-se o juízo. Aqui, ó. Então abrindo-se o livro, outro livro foi aberto, o livro da vida, livro com L maiúsculo, se você prestar atenção. E os mortos foram julgados segundo as suas, percebeu? E as suas obras essa semana como foram? Foram de amor ou não? Porque como eu disse a você, o que vai dizer se a sua obra vale ou não vale é se ela foi de um coração amoroso ou não. Duas pessoas podem ter uma atitude similar. Uma está agradando a Deus e outra não. Eu já dei um exemplo. O publicano e fariseu subiram ao templo para orar. Um desceu justificado e o outro não. Aparentemente eles estavam fazendo a mesma coisa. Então aqui ele diz: os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros, plural. Percebe? Tem o livro, singular, letra maiúscula, e tem os livros, plural, letra minúscula. Você tem um livro a seu respeito no céu. E foi escrito essa semana tudo o que você fez. E agora nós estamos iniciando uma nova semana do ponto de vista do calendário da sociedade, né? Então, o dia começou, domingo, primeiro dia da semana. Ó, começou. Nessa semana que vai do dia 3 até o dia tal, fulano de tal fez isso, isso e isso, não fez isso, isso e isso que deveria ter feito. Está lá tudo no livro. Percebe, irmãos? Por que Jesus está dizendo? Eles não sabem o que fazem. O que eles estavam fazendo ali diante de Cristo estava sendo escrito num livro. O Salvador estava diante deles e eles estavam escarnecendo. O Salvador orou por eles e eles não ligaram. Tudo escrito. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Todos vocês sabem que isso é um tipo figurado. E foram julgados um por um. Olhe, a salvação ela é pessoal. Eu tenho 3 filhos, eu não posso salvá-los. Eu posso fazer de tudo para com todos, para, se possível, alguém ser salvo. De que forma? Toma cuidado de ti mesmo e da doutrina. É o que a gente deve fazer diligentemente. Foram julgados um por um. Você já imaginou? Naquele grande dia vai ser você e Cristo e mais ninguém. Sabe as desculpas que a gente dá hoje? Ou sabe por que eu não estou fazendo isso que a Bíblia manda? É por causa, né? Daquilo. Sabe por que eu sou assim, esse crente assim de Araque? Por causa do pastor. Sabe por que eu sou assim? Por causa daquilo. Você vai ter coragem de falar isso diante de Deus? Vai ser você. Você está percebendo o texto? É você e Jesus e mais ninguém. Agora, se você aqui nessa manhã é um crente verdadeiro, você vai estar muito à vontade nesse momento, porque você já passou aqui na terra muito tempo a sós com Cristo. Amém. Quem tem a atitude de passar tempos a sós com o seu Salvador,
não vai achar ruim esse momento, nem diferente. Já esteve tantas vezes com ele no quarto em secreto. Oh, Senhor Jesus, nessa manhã eu fiz tanta coisa, Senhor, que não devia ter feito. Ajuda, Senhor, a não fazer mais isso. Você já passou tanto tempo com ele no quarto secreto. Aí quando chegar a sua vez, fulano de tal, agora é você, Jesus. Você vai dizer, oh, aleluia. E aí, Jesus é diferente daquela época que a gente ficava no quarto secreto? Como é? Agora uma pessoa que nunca ficou a sós com Jesus, em verdade, ficava na falsidade, né? Aquelas orações de fariseu. Aí está na sua vez na fila, esperando. Vem cá, varão, como é? Você fica lá sozinho, é você que tem que falar? Ele primeiro pergunta. Eu, antes de ser cristão de verdade, irmãos, eu fui a minha vida inteira, eu já disse para os irmãos, eu vivi no catolicismo. E como eu estudei em um colégio religioso, todo ano a gente tinha que se confessar para o padre. E aí ficava, né, os meninos assim, vem cá, rapaz, como foi você? Você fala primeiro as coisas de errado que você fez, ou você fica esperando ele falar? Aí todo mundo ensaiava. Não, a gente vai dizer isso. Era igual. Olha, eu não tenho obedecido meu pai, eu não tenho sido assim um bom aluno, e eu não tenho rezado assim como deveria. 3 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Era esse o meu pecado? Não. Mas aquele homem não era capaz de me ajudar. Mas é importante a gente entender que a gente vai estar diante daquele que tem olhos como chama de fogo. Ele sabe o que está dentro do seu coração. Foi isso que Pedro sentiu quando respondeu pela terceira vez a pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro então, sabendo que quem estava diante dele é aquele que perscruta o mais profundo do nosso interior, Pedro respondeu: Senhor, o Senhor sabe. Pedro entendeu quem estava diante dele nesse momento. Então aqui ele diz: e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno. Tem tanta gente que tem medo da morte e do inferno, eles também vão ser julgados. Você está com medo de quem você não deveria. Você devia ficar com medo daquele que julga a morte e o inferno. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. É a expressão mais forte do sofrimento eterno. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Só até aí. Os irmãos que vão servir na ceia podem já preparar os elementos. Nós vamos ceiar nessa manhã de domingo. E eu gostaria de que esses momentos que antecedem a ceia fossem momentos de intensa reflexão da parte daqueles que vão usufruir desse... Obrigado, meu filho. Desse presente bendito do nosso Salvador, que é o memorial daquilo que Ele fez por nós, para gerar em nós essa certeza de que a obra está consumada. Mas é importante, irmãos, que a gente entenda que a obra está consumada tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. A obra está consumada tanto no sentido daqueles que são salvos, quanto no sentido daqueles que estão condenados. Por isso eu gostaria que eu e você analisássemos a nós mesmos, como nos é ensinado, a agirmos em momentos como esse que antecedem a ceia. 1 Coríntios 11 diz: examine-se o homem a si mesmo.
Eu gostaria que nós todos examinássemos a nossa vida a partir desse princípio. Digo-vos, porém, amai os vossos inimigos. A gente tem feito isso. Fazei o bem aos que vos odeiam. A gente tem feito isso. Bendizei os que vos maldizem. A gente tem feito isso. Orai pelos que vos caluniam. A gente tem feito isso. É necessário mais do que nunca, irmãos, um cristianismo verdadeiro para um mundo mentiroso. Obrigado. Só o cristianismo verdadeiro pode produzir salvação nas nossas almas. Só um cristianismo verdadeiro pode trazer paz para uma alma que está sofrendo o peso do pecado. É importante que você e eu não venhamos a medir a nossa vida pela vida dos outros, como tão erradamente fazemos. Ah, eu sou crente porque eu faço isso que fulano não faz. Irmãos, isso é uma atitude louca, pois o próprio nome cristão revela quem é o nosso modelo, é Cristo. Então nós temos que medir as nossas ações e omissões à luz daquilo que Cristo falou e fez. Tudo que a gente tem vivido nesse último ano, nesses últimos anos, né, porque esse vírus que tem transtornado o mundo, Covid, ele é do ano 2019, por isso o nome é Covid 2019. Esse vírus, ele trouxe a oportunidade de examinarmos o nosso cristianismo diante de uma adversidade real, que seria o que é a possibilidade de contrairmos esse vírus e de irmos a óbito. Todos os irmãos sabem que eu tive o vírus e que eu fiquei em um estado muito grave. Então é uma possibilidade real que nos foi concedida nesse momento. Nós estamos vivendo dias também de intensa perseguição ao cristianismo em determinados países do mundo. Algo tão grande que nem a mídia, uma mídia que sabemos nós é completamente inimiga do cristianismo, conseguiu esconder o que está acontecendo em países no Oriente Médio. Mas isso que está sendo relatado agora já é uma prática recorrente nesses países e em alguns outros, que produzem intensa oposição à fé cristã. Mas nesses países, irmãos, existem pessoas que não são cristãos hoje, mas que serão amanhã. Pastor, como o senhor sabe disso? Porque na minha Bíblia, no livro de Apocalipse, diz que diante do Senhor estavam pessoas de todos os povos, línguas e nações. Mas como essas pessoas que hoje não creem em Jesus, crerão se não forem evangelizadas? Como elas serão evangelizadas se ninguém quer ir para lá? Como será produzido uma vontade de evangelizar os perdidos
se a gente não amar os inimigos. Perceba como questões que são vistas de maneira tão superficial deveriam ser muito mais analisadas, ou analisadas mais cuidadosamente, pois elas inevitavelmente irão nos guiar a uma direção correta ou fazer com que continuemos em uma direção errada. Qualquer cristianismo, se é que podemos dar esse nome à fé em Cristo, qualquer cristianismo que nos deixe confortável não é verdadeiro. Porque o caminho de Cristo é um caminho aonde somos pressionados de todos os lados. É o que está escrito em Mateus capítulo 7. Não, pastor, na minha Bíblia não está assim. Na minha Bíblia diz que a porta é estreita e que o caminho é apertado. Pois é, aquela palavra apertado do português, no grego, significa pressionado de todos os lados. Ou seja, algo que nos trará intenso desconforto. Esse é o cristianismo verdadeiro. Por isso a gente tem que repensar. Esses elementos que estão na sua mão não são aleatórios. O pão, Jesus disse, é a minha carne. O fruto da vide representa o meu sangue. Aí você pega isso que Jesus disse na noite da ceia e você vai agora ao livro de Hebreus e você aprende em uma exortação à igreja que estava perto de ser perseguida na nossa luta contra o pecado. Nós não temos resistido até o sangue. Percebe, irmãos? O Senhor Jesus morreu por nós. Precisamos aprender a viver por Ele. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Amado Deus e Pai, livra-nos de toda a hipocrisia que ainda tem residido no nosso eu interior. Ó Senhor, que na manhã de hoje nós não venhamos apontar o dedo para nenhuma outra direção que não para nós mesmos. E possamos sair desse local de culto contritos e reflexivos em relação a como iremos nos posicionar durante essa semana que se inicia. Que todos nós, na qualidade de cristãos, possamos viver como filhos de Deus. Ó Senhor, ninguém nos conhece melhor do que o Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos como o Senhor ajudou a Pedro. Revela a verdade que muitas vezes temos fechado o olho. Fechado os olhos para não ver. Verdades que estão na nossa frente, mas que não queremos ver e ouvir. Verdades que apontam que ainda não temos vivido como deveríamos. Verdades que nos impulsionam a uma transformação que no primeiro momento será dolorosa e por isso temos evitado. Mas é extremamente necessária. Não nos deixa, Senhor, viver como o terceiro tipo de solo, que até nasceu
a semente, até cresceu os ramos, mas não deu fruto, por conta das preocupações para com a vida terrena. Ó Senhor, que não aconteça isso conosco. Ajuda-nos, ó Deus Espírito Santo, o Senhor que habita em nós, ilumina cada vez mais o nosso entendimento, para que possamos julgar as nossas ações à luz da palavra de Deus, para que possamos mudar o que tem que ser mudado e perseverar naquilo que tem que ser suportado. Senhor Jesus, podemos sentir a Tua presença santificadora nesse local de culto. Eu oro para que cada irmão e irmã, nessa manhã, receba do Teu toque transformador. Não nos deixe, Senhor, vivermos angustiados e pesarosos com o fardo pesado que o mundo tenta nos colocar, mas que saiamos nesta manhã carregando o Teu jugo, que é suave, e o Teu fardo, que é leve, achando maravilhoso descanso para as nossas almas, que é o Senhor. Livra-nos das astutas ciladas que tentam nos colocar em oposição à Tua verdade bendita. E que sejamos todos um só. Eu oro de maneira especial, Senhor, nessa manhã, pela nossa pequena congregação. Não permita, Senhor, que cresça no nosso meio nenhuma raiz de amargura. Não permita, Senhor, que cresça no nosso meio nenhuma inimizade, porfia, ciúme, ira, contenda e coisas semelhantes. Mas que sejamos todos marcados pelo amor para contigo e para com o nosso próximo. Ensina-nos, Jesus, a amar como o Senhor nos amou. Oramos em Teu nome. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Só mais 2 avisos. Amanhã, nosso encontro em Cosme de Farias, eu já combinei com o irmão Calmon, a gente vai fazer um pouco mais cedo, às 19 horas. E na terça-feira, que é feriado, o culto vai ser às 18h30, para possibilitar os irmãos também a retornarem mais cedo aos seus lares. Amém? Amém. Estão todos avisados? Amém. Que o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça maravilhosa que vem do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente nas nossas vidas. Nós dizemos amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. E saia daqui alegremente, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Creio, Jesus! Obrigado, Senhor. Creio. Está chegando. Vai ter bastante comida. Ah, tá certo. Hoje não, Tiago. Da vara de